Hello, hello, hello! Como é que vocês estão? Tudo certo, galerinha? Voltamos aqui hoje com a nossa segunda parte do Verb Tenses, né? A nossa Part 2. Part 2. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Quem chegou, né? A nossa surpresa. Então, amados, hoje a gente vai falar do Perfect, né? O Perfect é um tempo verbal que a gente tem que a gente não tem uma relação direta na língua portuguesa, né? É importante a gente pensar que a gente trabalhou na semana passada com 4 tempos verbais que eram simples e contínuos, né? Eram tempos verbais mais tranquilos, porque a gente tinha, de certa forma, uma equivalência na língua portuguesa. Agora, quando a gente fala dos perfects, a gente está falando especificamente dos tempos verbais mais cobrados disparadamente nas provas da Consultec. E por que que eles são esses verbos mais cobrados na prova da Consultec, né? Eles vão ser exatamente esses verbos muito cobrados na Consultec, justamente porque não tem essa equivalência direta na língua portuguesa. No caso do present perfect, por exemplo, ora ele pode se comportar como presente, ora ele vai ter uma tradução de passado. Então, se você quiser pensar em português para traduzir para o inglês, dificilmente você vai conseguir encaixá-lo literalmente na tradução. Então, a gente precisa entender como é que esse verbo é constituído, porque justamente por isso, como eu falei para vocês, ele acaba sendo o verbo mais cobrado na prova da UNIT. E aí é interessante a gente pensar que a gente precisa pensar em características, né? Facilitar o nosso entendimento, né? Então a primeira coisa que a gente vai falar é que os perfects, né? Que nós temos o present, o past, enfim, o continuous, esses perfects, eles terão uma característica entre si. A característica vai ser basicamente o have, iniciando uma locução verbal, né? Ou seja, o have fazendo o papel de auxiliar desse present perfect. Mas diferente do que acontece no simple present e no simple past, nesse caso daqui ele vai ser utilizado em todas as orações, afirmativas, negativas e interrogativas, né? Então ele vai estar sempre participando ali. Então a gente precisa entender como é que é o present perfect continuous, o past perfect, enfim, a gente vai trabalhar com todas essas perspectivas aqui hoje, né? Que a gente tá vendo, mas enfim, o que é que a gente vai falar? Vamos começar basicamente pelo nosso present perfect, que é o tempo verbal que aparece com muita ênfase. E a gente precisa lembrar daquelas duas perguntinhas básicas que a gente já comentou na aulinha passada, né? Se eu estou trabalhando um verbo, o que é que eu preciso saber? O que é que eu tenho que entender? A gente tem que entender especificamente, né, que esses verbos eles vão ser trabalhados, basicamente eles precisam ser respondidos em duas perguntas, né? Quando eu vou usar esse tempo verbal e como é que eu vou identificá-lo na oração? Como é que eu vou reconhecê-lo, a sua estrutura básica, né? Então, a primeira pergunta que a gente vai ter vai ser basicamente para falar de uma situação, né, ou uma ação que teve início no passado e ela não foi finalizada. O que é que significa falar isso, né? Que ela começou lá atrás e ela ainda vem se estendendo até os dias atuais. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, He has worked in the same company for 10 years. He has worked in the same company for 10 years. Nesse caso, que fique muito bem claro que ele está querendo me dizer que a situação começou há 10 anos atrás, só que o mais importante e o que vai diferenciá-lo do Simple Past, por exemplo, né? Que essa ação ela não foi acabada, ela continua a acontecer. Então veja só, se eu falo que o cara trabalha na mesma empresa há 10 anos, é porque ele começou lá há 10 anos e até hoje ele continua trabalhando lá. Então, essa primeira característica daqui, ela vai ser classificada, ela vai ser comentada como se fosse uma ação inacabada. Ou seja, uma ação que começou, mas não foi finalizada ainda. Essa é a primeira situação. E como eu já disse para vocês, o grande diferencial disso é em relação ao Simple Past. Por quê? Porque no Simple Past nós teremos uma ação que foi acabada, finalizada, ela já acabou. Pronto, né? Bom, o segundo tópico, e um tópico importantíssimo para a gente também, é porque a gente vai trabalhar, nesse caso, com uma definição, né?
Ou seja, ele está me falando quando nos referimos a uma ação que aconteceu em um passado. Aí veja, ela aconteceu, ela já acabou nesse segundo caso daqui. No primeiro caso, aquela ação ela não foi finalizada, mas no segundo caso, ela já foi finalizada. Só que a gente não sabe definir quando ela ocorreu. Ou seja, você está me dizendo que a ação aconteceu, mas eu não sei quando. Nesse caso daqui, a gente está falando basicamente de um passado indefinido. Indefinido, certo? Ou seja, a outra grande diferença ao Simple Past. Porque no Simple Past, você está falando quando aquela ação foi, quando ocorreu aquela ação, né? E mesmo que você não fale quando aquela ação ocorreu, é importante ressaltar que essa ação do Present Perfect, ela precisa ter uma relação direta com o presente. Vamos lá. Se eu falo assim, ó, He has traveled to Europe. Quando ele foi para a Europa? Não sei. E o que é que ele quer me passar nessa mensagem, de certa forma? Que ele foi. Só que isso tem uma relação direta com o presente, o que significa dizer que ele ainda deve estar lá, né? Por exemplo, se eu falo uma outra frase assim, ó, somebody has broken the window, né? Quando essa janela foi quebrada? Não sei. Mas o que é que me interessa? É que a janela ainda está quebrada. A ação ela foi finalizada no passado, mas ela ainda reflete no presente. Professor, e se não tiver essa relação direta? Certo? Pode ser uma relação indireta. Se não tivermos essa relação direta, a gente vai utilizar o Simple Past. Ó, Cristóvão Colombo discovered America. Ah, professor, mas isso tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Tem, por isso que é uma relação indireta, mas não é diretamente com o que a gente está vivendo hoje, né? Se não fosse ele, seria uma outra pessoa, enfim, por aí vai. Mas o que é que acontece? Nesse caso daqui, como não tem uma relação direta com o presente, a gente utiliza o Simple Past. Mas que fique bem claro, o Simple Past ele vai ser muito mais utilizado quando você tiver, basicamente, um advérbio de tempo, né? Quando você definir a ação, quando a ação for definida. Então, nesse caso é que a gente vai utilizar o Simple Past. E é muito importante entender essa diferença, porque é isso que vai ser perguntado para a gente na prova da UNIT. Né? A maioria das questões da UNIT que aparecem com esses tempos verbais, ela vai me perguntar exatamente isso. Ela vai me falar, a frase tal representa uma ação que teve início no passado e não foi finalizada ainda. Né? Continues up to the present. É uma expressão que eles adoram. Continues up to the present. Ou seja, ela continua até o presente. E eles adoram isso, né? Isso aparece bastante. Agora vamos lá. Quando aqui, ó. Eu já tinha colocado aqui, queridos. Olha que maravilha, né? Então nós temos um simple past que vai representar uma ação acabada e uma ação definida. Já o present perfect é uma ação inacabada e um passado indefinido, né? Perceba que o perfect ele é o tempo verbal do inacabada e indefinida. Quando a gente chega na estrutura básica, né? Porque se eu já sei o que é que ele representa exatamente, o que é que a UNIT vai me cobrar, eu preciso saber como é que eu vou identificar esse verbo, como é que eu vou identificar esse tempo verbal. E aí, como eu já falei para vocês, eles vão ter como base o nosso querido have, certo? Só que o resto, né? A gente vai ter o have ou has, mais o particípio. E esse particípio aqui é uma situação muito interessante, né? Porque o particípio ele vai ser, para verbos regulares, igual ao passado. Ou seja, terminados em ed, né? Play, played. O played, ele é passado e particípio do verbo to play, certo? Agora, quando a gente chega nos verbos irregulares, aí não tem jeito. A gente tem que cair naquela tabelinha básica que a gente já trabalhou basicamente no Simple Past na semana passada. Sorry, mas temos que nos hidratar. Então vejam. Have para I, you, we and they e has para he, she ou it, certo?
has ou have apóstrofo VE e o has apóstrofo S. Mas eu quero chamar muita atenção de vocês para esse apóstrofo S. Porque, veja, esse apóstrofo S, ele tem algumas representações e a prova da UNIT adora cobrar isso. Isso é um ponto que aparece com muita frequência para a gente, né? Porque a UNIT coloca uma situação com apóstrofo S e ela me pergunta o que é que esse apóstrofo S está representando. Porque, vejam, o apóstrofo S, ele pode representar o que a gente chama de genitive case. O que seria esse genitive case, né? O genitive case é aquela relação de posse que a gente estabelece. Quando eu falo John's, Paul's car, John's house, e então, na maioria das vezes, vai ser seguido por substantivo, porque é justamente a palavrinha que vai representar o que é possuído nesse caso, né? No segundo caso, a gente vai ter o uso exatamente do is. E aí nós temos algumas situações, né? Porque quando ele está fazendo o papel do is, ele está fazendo o papel do verbo to be. E aí, nesse caso, ele pode ser seguido por verbo no ing, e quando ele é seguido por verbo no gerúndio, ele vai estar representando o present continuous. Mas ele também pode representar, de certa forma, vocês devem lembrar, ou né, a gente ainda não falou na verdade, mas ele também pode representar, basicamente, uma ideia, certo, de verbo de ligação. Quando ele faz esse papel de verbo de ligação, ele vai ser seguido por substantivo, ou desculpa, por adjetivo. E esse adjetivo, certo? Esse adjetivo vai fazer exatamente o papel de predicativo do sujeito. E o terceiro e último tópico, que é importantíssimo para a gente pensar, é exatamente quando eu estou apanhando aqui, quando aí agora sim. E o terceiro e último tópico, que é exatamente o que a gente tem aqui, que é quando ele faz o papel de has. Quando ele faz o papel de has, ele vai ser seguido obrigatoriamente por um verbo no particípio, que foi o que a gente acabou de ver. Então, veja, é importante a gente pensar que essas três situações aqui, elas vão aparecer, elas podem aparecer, né, na nossa provinha da UNIT. Eu vou ser bem sincero, basicamente de 2015 para cá, em quase todas as provas não, quase todos os anos caíram isso. Não em todas as provas, porque a gente tem uma série de provas, mas em alguma prova do ano cai em um assunto sobre isso. Ó. Aqui veja, he is tired, seguido de adjetivo, ele está fazendo o papel de is. She has done her homework, o done, nesse caso, em um papel de verbo no particípio, né? Então, aqui ele está fazendo o papel de has e aqui ele está fazendo o papel de is, ok? Bom, quando a gente chega nas orações negativas, certo? É importante a gente pensar que a gente vai colocar o have e o not, que vai virar haven't ou has not, hasn't, e o resto é tudo igual. Assim como na interrogativa, que a gente tem que colocar o have ou has antes do sujeito. Bom, mas vejam só, é importante também uma outra forma da gente reconhecer esses tempos verbais é a partir dos advérbios, né? Se vocês lembram bem nas aulas anteriores, a gente falou dos advérbios de frequência, dos advérbios do passado, que são o yesterday, o ago, o last, mas no caso do present perfect, a gente vai ter uma série de advérbios e cada um deles vai estar representando um sentido diferente. Então, veja, tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês tem a ver também com uma interpretação, porque a gente precisa entender qual é o sentido que ele está sendo abordado ali, qual é a ideia que ele está sendo colocada, né? Cadê o meu convidado? Então, veja, nós temos o just, tá? O just, fazendo o papel de advérbio, ele vai representar uma ação que acabou de acontecer, né? Daí a gente tem o termo just married, né? Recém-casados, que vocês devem ver bastante em filmes. Tá tudo bem? Bom, o segundo advérbio que a gente tem é basicamente o already. O already que vai ser utilizado no sentido de já. Você vai jogar lá? Qualquer coisa avisa o papai, tá?
que ele vai ter basicamente o sentido de já. Então, o already vai ser utilizado para expressar que alguma coisa aconteceu antes do esperado. Ao contrário do yet, que vai ter um sentido de ainda, né? Que ele vai basicamente ser utilizado no sentido de ainda, mas quando utilizado em frases interrogativas, o yet vai ter um sentido de já. Então veja, o yet em oração negativa, ele tem um sentido de ainda, mas em oração interrogativa, ele tem um sentido de já. Professor, e em orações afirmativas? Aí nós temos o uso do already, certo? Bom, o never, que vocês conhecem bem, nunca, né? Você quer falar que aquilo nunca aconteceu na sua vida. E o ever, que é quando você pergunta se aquilo já aconteceu na sua vida. Então, eles se complementam, né? Have you ever traveled abroad? Ou seja, você já alguma vez na sua vida viajou ao exterior? Você pode simplesmente falar, no, I have never traveled abroad, né? Temos o lately, que passam a ideia de ultimamente, de recentemente, tá? E temos também aqui, basicamente, o for e o since. É interessante porque o for vai passar uma ideia de por quanto tempo aquela ação vem se desenvolvendo. Ao contrário que o since passa justamente uma ideia de um momento em que essa ação começou a acontecer. Então, veja, eles podem indicar ideias similares, mas representam coisas opostas. Aqui é o tempo de duração e aqui é exatamente quando aquela ação aconteceu, né? Qual foi o início daquela ação. Então, veja, em relação ao present perfect, o que a gente precisava saber era exatamente isso, né? Agora a gente vai falar basicamente do present perfect continuous, que a gente precisa entender que eles são muito parecidos, certo? E aí apresentam algumas semelhanças e algumas diferenças. É importante a gente entender isso. Então vamos lá. A primeira situação, Caê, só um minutinho, porque aí atrapalha um pouquinho. Ah, tá aí, né, seu negócio. Só uma situação para a gente entender, que é o seguinte. O Present Perfect Continuous, ele vai ser utilizado para falar de uma atividade que começou no passado e que continua até o presente. Ah, peraí, professor, mas isso aqui a gente já viu. Uma ação que começa no passado, se estende até os presentes, continues up to the present, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, ele vai estar representando uma ação inacabada, certo? Essa ação inacabada, ela é equivalente ao nosso present perfect lá em cima, certo? Equivalente. O que significa dizer que eu posso simplesmente trabalhar com uma ideia semelhante. Por exemplo, ó, essa oração daqui. He has worked in the same company for 10 years. Eu posso colocar exatamente essa oração no present perfect continuous. Eu posso falar he has been working in the same company for 10 years. Não vai ter alteração de sentido porque eles são equivalentes. Peraí, professor, peraí. Se você está me dizendo que eles são equivalentes, é porque eles são iguais. Se eles são iguais, por que eu tenho que ter dois tipos de oração? Aí é que tá. Eles são equivalentes nesse caso, mas eles são diferentes em outros casos, né? Então é importante a gente entender que o present perfect continuous ele é equivalente ao present perfect apenas quando estamos falando de ações inacabadas. Mas, por exemplo, o present perfect continuous também vai ser utilizado para você falar de uma ação que acabou de acontecer, né? I'm hot because I've been running. Você já acabou de correr, mas aquilo está representando ali, você está suando ainda, né? Ainda está pingando suor ali de você. E a outra situação, isso aqui é similar ao just, né? Naquele sentido. E isso aqui nós teremos um outro caso que aí não tem mais nada a ver, inclusive, com o present perfect, né? Que é quando a gente está falando de uma ação ininterrupta. O que seria uma ação ininterrupta? Quando você quer descrever que a ação começou,
tá? E ela vem continuando sem interrupção até agora. Perceba que nesse caso, geralmente a gente vai ter situações com um tempo mais curto, né? Afinal de contas, ninguém consegue fazer a mesma coisa ininterruptamente por muito tempo. Então eu posso falar assim, ó, I've been working hard since 7 o'clock. Então eu estou trabalhando duro desde 7 horas da manhã sem parar. Nesse caso daqui, eu não posso utilizar o present perfect. São situações diferentes. Você estava dormindo, o papai já estava trabalhando, né? Então, veja, são situações diferentes. Então, num primeiro caso, eles são similares, mas em outros casos, eles são diferentes, e isso é importantíssimo. Uma forma interessante da gente pensar é que é o seguinte: quando a gente está falando de um present perfect continuous, a gente está prestando atenção no time. Ou seja, o fato mais importante para a gente é o tempo. Quando eu falo para vocês, I have been working hard since 7 o'clock, o que importa não é que eu trabalhei, ou que eu tenho trabalhado, na verdade, né? O que importa é que isso está acontecendo desde as 7 da manhã. É isso que está sendo em destaque nessa oração. Mas, quando eu falo de um present perfect, é importante a gente pensar que o present perfect ele tem como ponto fundamental a ação e não o tempo. Né? Se eu botei lá in English, vamos colocar aqui também in English. An action. Veja, tanto esses dois casos aqui, o que mais vai importar, né, nesse caso especificamente aqui, o que mais importa é a ação. Né? Se a ação aconteceu, tanto é que ela é um passado indefinido, o tempo ele é insignificante, certo? Agora, nesse caso daqui, ou quando ele fala de uma situação não acabada, são duas coisas importantes. Primeiro, a ação é importante e o segundo é o tempo. Né? Então, nesse caso daqui, os dois casos serão importantes, porque você quer falar que você pratica a mesma ação por um tanto período de tempo, né? Você não está focando que você está fazendo isso somente pelo tempo, porque se você quiser enfatizar somente o tempo, você utiliza o present perfect continuous. Se você quer enfatizar a ação, você utiliza o present perfect. Bom, mas vamos lá. Então, o que é que a gente precisa entender agora? Como é que eu vou identificar esse present perfect continuous, né? Lembrem que eu falei para vocês, todo continuous na língua inglesa terá o to be mais o ing. Só que lembrem que ele é um present perfect. O present perfect nós temos o have ou has mais o particípio mais o particípio. Só que nesse caso eu tenho que ter o to be mais o ing. Então, quem vai fazer o papel do particípio aqui? Quem vai fazer o papel do particípio é exatamente o nosso querido been, que é o verbo to be no particípio. E depois ele vai ter um ing. Então, o present perfect continuous vai ser uma estrutura de uma locução com 3 verbos: have, been e o ing. Lembrando que o have, ele pode ser utilizado como has, ok? Saúde, amor. God bless you, né? Então, galerinha, bom, basicamente nós temos essas situações. Na oração afirmativa, have ou has been, o verbo no gerúndio e o ing, a mesma lógica do have. Ó. E na negativa também a mesma lógica, o have not e o has not. E na interrogativa, o have ou has antes do sujeito. Bom, eu seguro a minha onda por aqui, eu paro por aqui, certo? E aí, ó, só para a gente finalizar aqui, ó, o NIT 2015, ó, como ele coloca aqui, ó, has been monitoring describes an action that begins in the past and continues in the present time. E aí, né? Basicamente, a gente vai ter isso como correto. Certo? Basicamente, a gente precisa dar uma conferida se ele não está utilizando como uma ideia ininterrupta, mas veja que é exatamente como ele vai me abordar, certo? Esse é o modelo de abordagem que nós teremos. Bom, no mais, eu finalizo aqui, porque já dei uma extrapolada no tempo, certo? E deixo um abraço e me coloco à disposição para toda e qualquer dúvida. Valeu, amados!